Bom dia, bom dia. Louvado seja o Senhor, bendito seja Ele para sempre. Hoje nós vamos tratar de um outro sentimento. Essa semana já falamos das lágrimas e agora nós vamos falar do medo. A primeira vez que a Bíblia cita esta palavra, nós vamos estar lá em Gênesis 3, versículo 10. Quando Adão responde para o Senhor, quando o Senhor o procura no jardim, depois deles terem pecado, o Senhor pergunta onde eles estão. Adão responde a ele: eu vi a tua voz soar no jardim e eu tive medo, porque eu estava nu e me escondi. A primeira vez que a palavra medo entrou na Bíblia foi quando o homem pecou e por isso se afastou de Deus. Vou ler um outro versículo que vai falar sobre o medo, que vai estar lá em 1 João 4, 18. 1 João 4, 18, que vai falar assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor não tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E para a gente dar início a essa palavra, eu vou ler a segunda carta de Timóteo, no versículo 1, capítulo 1, no versículo 7, que vai dizer assim: porque Deus, Ele não nos deu espírito de medo, de temor, mas nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Se eu fizer uma pergunta, como eu já fiz em várias células, qual é o seu maior medo? O que você mais tem? E a resposta que eu mais ouvi é: eu temo a morte, eu tenho medo de morrer. Mas esse é um medo que você não precisa ter, Porque você vai morrer tendo medo ou não. Todos nós morreremos. Ou enterraremos alguém. Então, não tem de onde fugir desse medo. Mas o medo natural, é um sentimento preventivo para evitar acidentes. Medo natural, tipo de uma criança em idade que já anda ou gatinha. Aí você vai e toma todas as providências possíveis para evitar que ela caia, que ela enfie o dedinho na tomada, que ela suba as escadas. Você vai ter medo se a sua janela não tiver uma grade, uma rede. Medo da altura, que não te faz chegar ao parapeito de um prédio. Medo de tomar decisões que podem ferir. É um medo natural. Não um medo como espírito, que te domina, que te paralisa, que te neutraliza. É esse medo em excesso que nós precisamos evitar. O medo natural, ele evita os acidentes, evita a dor física. Porque o bom nadador muitas vezes morre afogado. Ele perdeu o medo, Eu sei nadar, eu não preciso ter medo das ondas. Porque aquele policial considerado corajoso não tem uma carreira longa. Porque ele abandonou todos os protocolos de segurança.
O medo do amanhã que está tirando a tua paz hoje não é normal, não é natural. O medo do amanhã que está tirando o seu sono hoje não é normal. O medo de adoecer, te tirando a tua paz hoje, não é normal. Mateus 6,34 fala assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em tempos difíceis, querido, basta cada dia o seu mal. Mas nós, ao invés de nos enchermos da palavra de Deus, da paz de Deus, nós queremos nos encher das más notícias, das previsões catastróficas, feitas por especialistas e autoridades, não é isso? Deixa eu te perguntar só uma coisinha. A tua vida você entregou nas mãos de quem? Nas mãos de quem está a sua vida hoje? A minha vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que está no seu trono agora, que governa sobre todas as coisas, sobre tudo que há na terra, domina sobre tudo e todos. E todos nós estamos em suas mãos. Salmo 20, versículo 7 vai dizer assim: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção ao nome do nosso Deus. Uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estaremos em pé. Uns confiam no governo, outros nos doutores, outros nas imprensas, porém nós hastearemos a nossa bandeira ao nosso Deus. E hoje nós vamos orar para que o Senhor não nos dê espírito de covardia e de medo, porque o espírito de medo te tira o equilíbrio, a moderação, a paz, o domínio próprio, levando até a se desenvolver síndromes, muitas conhecidas no nosso meio hoje, como a síndrome do pânico, depressão, que pode gerar até a morte. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, quando Paulo diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e poder e de moderação. Essa é a última carta do apóstolo Paulo vai escrever. Ele não vai escrever mais nenhuma carta depois dessa. E ele escreve ao seu discípulo amado, seu filho na fé, Timóteo, que era apenas um jovem pastor, jovem mesmo, do tipo de 17, 18 anos. Ele esteve ao lado de homens maduros na idade, na fé. Ele esteve ao lado de Barnabé, de Silas, de Tito. Mas pelo que nós vemos aqui, Timóteo era o que daria continuidade ao ministério de Paulo. Paulo sabia que não ia mais voltar, que já estava condenado à morte. Ele havia chegado em Roma, e os primeiros 2 anos ele cumpriu uma prisão domiciliar. Ele alugou uma casa e recebia todos que vinham visitá-lo, pregou o reino de Deus. Ele ensinava, com toda a liberdade, sem nenhum impedimento, nesses primeiros 2 anos. Mas agora a situação era outra, julgado e condenado, sem ninguém para o defender. Aí lá em 2 Timóteo 4,16, ele fala assim para Timóteo: Timóteo, eu estou sozinho. Na minha primeira defesa ninguém veio me assistir. Antes, todos me desampararam.
Ele fala de Demas, um crescente, Tito e Lucas, o médico que ficou com ele. Paulo foi traído e abandonado em uma prisão. E tem pessoas que vivem se vitimizando por serem traídas e abandonadas pelos filhos, pelos maridos, pelas esposas, pelos amigos. Ah, querido, eu quero te dizer uma coisa, ainda que todos te abandonem, o Senhor teu Deus jamais te abandonará. E que Ele tire hoje esse medo do seu coração, em nome de Jesus. Isaías 49:15 vai dizer assim: acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Sim, a gente sabe que pode. A gente vê tantos casos de mãe que esconde uma gravidez e joga o filho no bueiro, no banheiro, na privada. Mas ainda que essa venha te esquecer, todavia, eu não me esquecerei de ti. Aleluia. E agora, já no corredor da morte, ele escreve para um jovem pastor que estava sendo bombardeado, pressionado por todos os lados de notícias ruins a respeito do seu líder que estava preso em Roma. As pessoas o aconselhavam: desiste de tudo, desiste de pregar a palavra, de falar desse Deus. Afinal, se ele existe mesmo, se fosse tão poderoso, teria tirado Paulo da cadeia, dessa condenação. Desiste, Timóteo. Você deveria ter vergonha, o seu líder está preso e você é abandonado aqui. Quem aqui ainda não foi questionado a respeito da existência do poder de Deus diante das calamidades, das guerras, dos terremotos, das enchentes? E pergunta para você, né? Onde está esse Deus? Eu quero que você responda assim: esse Deus esteve onde está, no lugar onde ele sempre esteve, no controle de tudo. Ele nunca prometeu que coisas ruins não aconteceriam a pessoas boas e que coisas boas não aconteceriam a pessoas ruins. Mateus 5,45, ele vai dizer assim: pois ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Aí Paulo diz a Timóteo: o Senhor, querido, não te deu espírito de medo nem de covardia, filho. Não pare, não desiste, não te envergonhes do Evangelho, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes, Timóteo, participa comigo das minhas aflições. Afinal, o que será que fazia Timóteo paralisar? Ele lembra a Timóteo que o espírito de coragem, de ousadia e de fortaleza foi dado a ele por imposições de mão. E era a prática do sacerdote da época, impor a mão sobre a cabeça e delegar a bênção e os dons. O que fazia Timóteo paralisar é que a igreja era perseguida e agora o líder dele estava preso, acusado por Nero de ter sido o articulador, né, de tantas coisas ruins. O que dava medo em Timóteo era o apredejamento de Estevão, dos enforcados, dos cristãos que eram incendiados vivos, que eram jogados no Coliseu.
Paulo estava falando com um garoto, com um menino, que agora era pastor. Paulo estava literalmente passando o seu cajado para as mãos de Timóteo. E Timóteo estava com medo das responsabilidades, com medo do que ia enfrentar, com medo das necessidades, das prisões. Afinal, ele tinha um espelho. Ele havia sido testemunho das prisões de Paulo, ele havia testemunhado as perseguições, ele era testemunho das doenças que Paulo sofreu, das viagens, das malárias, dos naufrágios, do frio, da fome, da humilhação. Como não temer diante de um cenário desse? Ele repete mais uma vez: ei, Timóteo, Deus não te deu espírito de medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, Timóteo. E Timóteo, olhando para todo esse cenário de más notícias, de recessão, de represália, Paulo diz: Timóteo, olhe para o Evangelho de Jesus Cristo, que traz a boa nova, a boa notícia. O Salmo 23, 4 fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E eu quero te dizer para você que coragem não é a ausência do medo. Coragem é você dominar o medo e não se deixar dominar por ele. E a boa notícia: tira o medo, tira o jugo, despedaça o jugo, alivia o cansado, o oprimido e troca o fardo. Se você hoje está dominado pelo espírito de medo, que tem te feito você paralisar, que te cegou, que não faz você enxergar esperança em nada, você não consegue enxergar um cenário de paz e de misericórdia, um cenário de amor, eu quero te dizer que esse não é o Espírito de Deus agindo em você. Esse espírito de medo, o Senhor não colocou em você. Então, se não foi o Senhor, quem foi? Foi aquele que veio com um único propósito, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Roubar a tua fé no Altíssimo, matar a sua esperança e destruir com a tua vida. Ele te impede de viver os melhores dias da tua vida. Impede você de viver o Evangelho da verdade. Impede você de conhecer Jesus de verdade. O medo nos paralisa e nos impede de viver o que Deus tem para nós. Então que hoje eu quero te dizer que você não precisa ter medo de não dar certo. Você não precisa ter medo de ser feliz. Você não precisa ter medo de não ser perdoado, de ficar desempregado, de ficar solteiro ou de casar. Porque o meu não é algo de Deus. Deus nunca nos deu espírito de covardia, de achar que não tem jeito, de que está tudo acabado, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Quem estabelece seus limites não é Deus, é a sua fé. Quem coloca limite na sua jornada é o seu medo. É você que diz para você mesmo: eu não consigo, isso para mim é impossível. É um espírito, é um sentimento que tem poder de agir em nós. Ele tem o poder de entrar nas nossas emoções,
de deixar homens e mulheres trancados dentro de casa, chorando debaixo do travesseiro, com medo de sair na rua, medo do invisível. Talvez esse espírito tenha prevalecido sobre você até hoje, mas acabou. Toda vez que o medo bater na sua porta, você tem 3 formas de reagir a ele. Primeiro, é fugir. É o que a maioria das pessoas faz. Esse espírito de medo não vem de Deus. Joanas, quando foi convidado a ir para Nínive, ele foge. Foge dos caminhos que o Senhor tinha para ele. Lembra de onde ele foi cair? Segundo, é nos paralisar. Entra em choque. Se Abraão tivesse tido medo de sair da sua zona de conforto, sair da terra da sua parentela e ir para uma terra que ele não sabia, ele não teria se tornado o herói da fé. Primeira arma, poder diante desse espírito de medo. Deus te dá poder para vencer. Diante desse espírito que te deixa paralisar. Salmo 60, 12 fala assim: em Deus faremos proezas. Não existe limite para nós em Deus. No poder de Deus, todas as barreiras caem. Aleluia, Jesus. Lá em Atos, o Senhor disse para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles recebessem poder. Aleluia, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor derrame sobre a vida de cada um que está ouvindo esse devocional, que talvez está preso em casa, preso no seu medo, como aqueles discípulos estavam presos naquele cenáculo com medo, mas o Senhor derramou sobre ele o Espírito Santo de Deus, o espírito de ousadia, de poder e de moderação. Oh Deus, que nesta manhã o Senhor derrame o espírito de coragem, de força, de esperança e de fé sobre a vida de cada um, para vencer todos os seus limites e ultrapassar as barreiras do medo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.